Bom dia, pessoal. Nessa aula número 17, a gente vai estar resolvendo o exercício número 6 e número 7 da lista, né? Lista número 5, atividade 5. Bom, vamos dar uma olhadinha no exercício número 6 primeiro, né? Em uma construção, um pedreiro deixa cair de uma altura de 11,25 metros um martelo de 2 kg. Qual a velocidade do martelo ao tocar o solo? Quando o aluno olha essa questão, né, e ele não está muito familiarizado aí com o estudo da física, ele começa a pensar nessa informação aqui, ó, né, que o martelo pesa 2 kg e chama de peso, isso na verdade é massa, né? Ele tem uma massa de 2 kg e isso pode interferir no problema. A gente já viu que nosso sistema é um sistema de queda livre, então a gente está desconsiderando qualquer tipo de resistência com ar, portanto essa informação aqui ela vai ser irrelevante para o nosso problema, certo? Então vamos lá, vamos pegar os dados do nosso problema. Primeiro dado aqui que a gente pode tirar, né, vai ser o dado de velocidade inicial, né? Como ele deixa cair, o corpo é abandonado, né, ele não é jogado, arremessado para baixo, a velocidade inicial é zero. A altura inicial, da onde ele parte, 11,25 metros. O que mais? O valor da aceleração da gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente já usou em todos os problemas, né, até aqui. E o que ele pergunta, né? Qual a velocidade do martelo ao tocar o solo, né? Instantes, né? Milésimos de segundos antes de ele encostar no solo, né? Porque quando ele encosta, praticamente, né, ele para. Né? Então, é nesse período aí, milésimos de segundos antes de ele chegar no solo, qual é a velocidade final dele. Bom, sugiro que vocês façam um desenho. Estou pegando aqui uma imagem, né, do martelo caindo aqui. Então vocês podem reproduzir sempre, né, no exercício uma imagem para vocês entenderem bem o problema. Vamos colocar o nosso sistema de referência, que no caso aqui é o solo, né? A gente está usando o referencial cartesiano, então o eixo horizontal aqui, né, vai ser na parte mais inferior do movimento, que é no caso o solo, onde ele chega, aqui a altura é zero, então qualquer altura é medida a partir do solo, e ele parte então de 11,25 metros, né? Então essa é a ideia aqui. Bom, o que mais, né? Eu vou pegar as equações que eu trabalho, né, que são as equações do MRUV ou MUV, como a gente costuma chamar, né? Função horária da velocidade, função horária da posição e a equação independente do tempo, que é a equação de Torricelli. Como ele quer saber a velocidade aqui, ó, e ele não deu o tempo de queda, essa equação me dá a velocidade, mas ela precisa saber o tempo de queda. Então é uma equação que não vai ser útil, né, nesse momento. Se eu quisesse usar essa equação, eu teria que calcular o tempo utilizando essa outra de baixo. Então teria dois trabalhos aí, né, usando a equação 1 e 2. Para contornar essa situação, tem a equação de Torricelli, que é a equação independente do tempo, que é essa que a gente vai usar. Ou seja, ele procura aqui a velocidade, né, e a gente consegue, através dessa equação, ter a velocidade. Aqui não depende do tempo, só da altura, né, da gravidade e da velocidade inicial, que é os parâmetros que a gente conhece no problema. Então vamos lá, vamos pegar essa equação, vamos preencher os dados que a gente conhece. Aqui o g é 10, a velocidade inicial é zero. E esse ΔY, que nem eu falei para vocês, não é só botar 11,25, tem que abrir ele aqui, né, para expandir ali para a gente entender, né. O y, né, menos y0 vai ser o que a gente chama de ΔY, ou seja, variação de y. Delta é variação, né. Então aqui eu vou ter a altura final, que é zero, e a altura inicial da onde ele sai, que é 11,25 aqui, ó, tá? Então essa é a ideia. Se eu não colocar assim, né, se eu não abrir isso aqui e não colocar assim, que só botar 11,25, vai dar problema aqui, ó, né, com sinais. E aí vocês vão extrair a raiz de um número negativo, não vai ser possível. Então isso, né, é para vocês entenderem que é interessante, né, a gente pensar dessa forma aqui para contornar essa situação dos sinais. Nunca vai dar errado. Certo? Não tem aquela história de ficar mudando, né, o sinal da aceleração, hora é mais 10, hora é menos 10. Não, isso aí, quem não sabe, né, física faz esse tipo de coisa, né? Fica mudando, mas não é assim que a coisa funciona, né? Bom, a raiz de 225 vai ser dada por 15, né? E aí eu sei que essa raiz aqui de 225 ela pode ser mais ou menos 15. A gente vai adotar o sinal de menos 15, por quê? Porque é uma descida, né? Ele está descendo o martelo, então a velocidade é contra o nosso sistema adotado. Lembrando que o sistema é um sistema cartesiano, referencial positivo é para cima, e como ele vai para baixo aqui, né, a velocidade, então ele é menos 15.
Tá, pessoal? Esse é o exercício número 6, aula número 17. Vamos aproveitar essa aula e vamos fazer o exercício número 7, então. Então tá lá o exercício número 7, né? Dessa mesma lista. Nesse exercício número 7, ele fala o seguinte: uma torneira situada a uma altura de 1 metro do solo pinga lentamente à razão de 3 gotas por minuto. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine, né, a velocidade uma gota ao atingir o solo, é a velocidade final, e o intervalo de tempo que separa as batidas de 2 gotas consecutivas no chão. Então vamos lá, vamos pegar os dados do nosso problema. A velocidade inicial é 0, porque as gotas, né, saem da torneira, elas não são arremessadas, elas caem. O que mais? A altura inicial da torneira é 1 metro. O que mais que a gente conhece? O valor da aceleração da gravidade, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final, que é o que a gente quer determinar nesse item A aqui, ó, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma representação aqui. Eu estou pegando uma imagem de uma torneira, né, com as gotinhas aqui caindo. O nosso sistema de referência adotado, sistema, né, cartesiano, que a gente comentei na questão anterior, né? Então o nosso sistema aqui, ó, né, o eixo aqui, ó, horizontal, vou colocar como sendo o solo. Então qualquer medida vai ser a partir do solo, certo? Então vamos lá. Essa torneira está... Opa, aqui não é 11,25, aqui é 1,25, tá? É 1 metro. Então aqui eu aproveitei a medida anterior e acabei errando aqui. Aqui é 1 metro, não é 11,25. Então vou tapar ali. Vamos lá. A resolução, o que a gente tem? A gente tem as 3 equações: função horária da velocidade, função horária da posição e equação de Torricelli, certo? Bom, qual dessas equações a gente vai pegar para calcular essa velocidade, né? Essa velocidade, então eu vou tapar aqui porque isso aqui está errado. A velocidade a gente pode encontrar aí, ó, né? Já que a gente tem a velocidade inicial e tem a altura, a gente pode usar a equação, né, número 3, que é a equação, né, independente do tempo. Então vamos abrir aquele y, né? Delta y vai ser y menos y0, né? Fica mais fácil da gente entender isso, né? A velocidade inicial aqui é 0, o g é 10 e a altura final aqui, ó, aqui é 0 e aqui é 1 metro, né? Não é 11,25, que eu estou falando para vocês. Então vamos lá, 0 menos 1 vai dar 1, né, negativo, e aí 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 1 vai dar 20, a raiz de 20 vai ser 4,47. Tem dois sinais essa raiz, né, mais e menos. Como a nossa gotinha está descendo, né, então ó, essa velocidade vai ser negativa. Então, velocidade aí de descida vai ser menos 4,47. O item A a gente já resolveu, agora vamos fazer o item B. Esse não é o item B. Como é que a gente pode fazer? Ali pede assim, né, o intervalo de tempo que separa as batidas de 2 gotas consecutivas no solo. Bom, até o aluno poderia pensar, mas professor, ela está, né, caindo 3 gotas por minuto, né? Então o intervalo de tempo vai ser dividir 1 minuto por 3. Na verdade, esse tempo de queda é muito menor, né? Então vamos calcular esse tempo de queda utilizando a equação 1 aí, ó. Como a gente já sabe a velocidade terminal, né, a velocidade final aqui, ó, que é 4,47, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse resultado do item A, colocar nessa equação. Velocidade inicial é 0 e a gravidade é menos 10. Então, dividindo ali 4,47 por 10, vai dar 0,447. Aquele 7 eu tirei da nossa conta porque a gente vai usar 2 casas decimais. Esse é o tempo de queda, ou seja, menos de meio segundo, né? Então, enquanto a razão lá é 3 gotas por minuto, né? Então, são 3 gotas por minuto. A gente vê que a gota leva menos de meio segundo aí para descer, né, esse 1 metro aí de altura, certo, pessoal? Então a resposta, né, tempo entre cada batida de gotas no solo, 0,44 segundos, certo, pessoal? Então a gente finalizou nessa aula 17 o exercício 6 e 7 da lista 5, atividade 5, né? Então acredito que agora você já tem uma base aí muito boa, né, para começar a pensar numa lista, né, que são 2 trabalhos que eu vou dar sobre o movimento de queda, né? E aí vocês têm que lembrar lá talvez do MRU, né, movimento retilíneo uniforme, que a gente costuma chamar de MU, né, se ele não for reto. Pegar as funções do movimento uniforme, né? Relembrar
pegar as funções de queda livre, que é essas três que a gente está trabalhando aqui, para poder fazer essas listas aí, esse trabalho que eu vou propor aí nas próximas semanas, né? Então, a gente se fala aí na aula número 18. Um abração a todos aí.